Vamos para mais um react, dessa vez em cima de um vídeo de Felipe Durante. Já tomei omeprazol, né, para tentar fazer a digestão desse vídeo, que se a gente não toma remédio antes, fica difícil digerir esse tipo de vídeo, né? Então, já me precavendo, já tomei aí um omeprazol. Talvez, será que eu devia tomar aí mais algum remédio de reforço? Se alguém souber aí, na descrição, outro remédio bom além do omeprazol para ser consumido antes de assistir vídeos e reacts de comunista, por favor, dizer aí na descrição. Bom, vamos ver se o omeprazol funciona, né? Então, vamos lá tocar. Então, o título do vídeo é Marcelo Andrade, Mao Zedong capitalista. Então ele me conhece, o Felipe Durante. É curioso, né? Muitos comunistas dizem que não me conhecem, depois entra em contradição, diz que ele já viu coisa, é uma confusão, né? E vamos lá, então. Eles também não, os comunistas não me deixam em paz, sempre ficam fazendo react para cima e para baixo. Bom, essa é a vida, né? Estamos no YouTube, temos que estar preparados para debates, desafios, lives, reacts, vídeos. Essa é a nossa vida que escolhemos, então não podemos reclamar. Vamos lá. Analisado e o comunismo não. Tudo bem com vocês? Essa é a pergunta que esse rapaz está respondendo. Me esqueci o nome dele, eu já fiz react dele antes. Com aquele senhor careca que eu já fiz o react da outra vez, Marcelo. Então ele vai reagir a um vídeo no podcast lá do Negão. Aliás, podcast que eu gostei muito de fazer, um Negão muito gente boa, muito simpático. Gostaria de voltar lá, quem sabe eu volto aí algum dia. Muito bom estar lá. Então vamos lá, tocar o vídeo. Que é Marcelo o nome dele. Mas vamos lá. No caso do nazismo, a gente já sabe que vem de uma parte esotérica e mistura já com uma galera mais racista, com uma outra preguiçosa que só quer um motivo para quer botar a culpa em alguém. Isso a gente tem até hoje, né? Os preguiçosos sempre vão existir. A parte esotérica do nazismo também era para dar um ar de religião, né? Porque, assim, tem gente que fala que eles eram cristãos, mas no fim não era, né? Tanto que eles fizeram expedição aqui no Nepal para tentar achar de onde é que tinha vindo os arianos. Mais essa fita ainda. E aí eles criaram essas mitologias e essas histórias, né? De onde é que os arianos vieram. Mas no fim era só balela, só eugenia. Só isso. Mas no caso, o comunismo... Não, aí não é verdade. Não era só ligado à eugenia. Era também ligado a um conceito racial. Mas os nazistas, principalmente algumas pessoas ligadas ao Hitler, como o Rudolf Hess, Himmler e Rosenberg, eram obcecados com essas ideias esotéricas de continente perdido e até mesmo busca do Santo Graal. Então eles não foram só para enviar expedições para o Nepal, mas também faziam cerimônias esotéricas e foram em busca de coisas esotéricas ligadas aos cátaros, lá nos Pirineus, né? Então vai além da questão racial, há uma vária bibliografia farta sobre o esoterismo no nazismo, coisa que é pouco divulgada, estranhamente pouco divulgada, né? Não sei por que não se divulga muito esse lado esotérico aí do nazismo, né? No fundo, é uma visão gnóstica nazista, né? O que é o comunismo? Eu queria trazer um comunista aqui, mas é difícil trazer essa galera. Que será, né? Tá ligado? Então, tipo, você chegou perto do comunismo, já que você defendeu a carta de lavoro. Então, tipo assim, como nasce esse movimento em si? Porque quando a gente vai ver ali o saldo de mortos, porra, tirando o fato de que eles não, sei lá, chegaram a botar alguém numa câmara de gás, mas eles estão ali pau a pau ali com o Hitler, não estão? Não estão. Não estão. Porque a diferença básica é que o nazismo é uma ideologia que quer eliminar todo mundo que não é que nem eles. Sim, basicamente é isso. Por isso a eugenia. Por isso que tinha lá todo um sistema usando máquinas da IBM para fazer recenseamento e classificar quem que era
um judeu inteiro, um meio judeu, um quarto, um sexto, um oitavo, etc. E aí eles faziam essas classificações e sabiam, olha, você merece viver, você não merece viver. Com máquinas da IBM. Patrocinário, isso tudo, bancário, isso tudo. Então, essa é a diferença. O comunismo não teve isso. O comunismo não teve uma industrialização da morte como os nazistas fizeram. Na verdade, os comunistas que acabaram com isso. Então, aí aqui, então, ele, claro, vai defender aí o comunismo, né? E, de fato, a IBM tem ali seu lado negro aí da história, né? Com a ligação com o mundo nazista. Aliás, antes ele falou, o negão convida comunista, eles não aceitam. Lógico, né? O comunista não quer debater, né? Eles querem papagaiar as suas visões erradas de mundo, né? Então, por isso que provavelmente não aceitam debates, não vão a podcasts. Podcasts mais ligados aos anticomunistas, né? Agora, quanto a essa questão, é lógico que o comunismo tinha uma visão totalmente de extermínio contra quem pensasse contra eles. Haja visto o que o Mao Tse Tung fez, o que o Pol Pot fez no Camboja, o que o Stalin fez, isso é tudo documentado, né? E esses comunistas de YouTube negam esse passado, apesar de amplamente documentado. Esses documentos qualquer um pode ter acesso, foram abertos a partir de 1991 e tem farta bibliografia sobre isso, né? Então eles querem desmentir os fatos, né? Eles criam uma ideologia, se os fatos ficam contra essa ideologia, azar para os fatos, né? Eles não se baseiam na realidade para analisar o mundo, né? Eles se baseiam numa ideologia e numa visão romântica do que seria o comunismo. Defendi a carta de laboro. Não defendeu, mas tipo, não põe na minha conta. Defendeu a CLT. Também não defendi a CLT, eu só tô falando. Alessandro, esqueci o nome do cara, foi mal. Que uma não me inspirou, não. A CLT cá entre nós, olha, acaba com o Brasil. Acaba com o Brasil, exatamente. Essa conta que você fez sobre o comunismo e o nazismo é meio embaçado, porque eu acho que o nazismo ele foi muito mais intenso, né? Isso. Ele teve menos período, só que ele foi muito mais intenso. O comunismo ele é mais dilatado, ele é mais longo. É mais moldado. Eu acho que é por isso que ele mata, acho que é por isso que ele mata mais pensando numa linha temporal maior. Agora, se o nazismo tivesse tanto tempo quanto o comunismo, acho que teria matado mais. Mas aí vou deixar você falar. Esse era o plano, né? Na verdade, o que o nazismo fez na Europa é o que os colonizadores fizeram pelo mundo inteiro antes. Campo de concentração já existia na África, já existia na Austrália, na África como um continente, em vários países africanos, aqui na Ásia. Só na Índia, o Império Britânico matou mais de 100 milhões de pessoas. Só o Churchill foi responsável pela morte de 3 milhões. Então, sim, o fascismo, o nazismo, que copiou essas ideias dos colonizadores, mas era basicamente a mesma coisa. Só que a diferença é que não era feito com um branco europeu. Não, é muito difícil fazer isso. Não, essa questão de colonização não tem nada a ver, né? É delirante isso daí, porque tem várias... o colonialismo é uma coisa muito longa. Começou lá no século XV e avançou até o século XX. Então são várias fases, vários momentos. Houve momentos de abuso, infelizmente, como no Congo, que foi uma coisa assim completamente criminosa. Houve as fomes na Índia, inclusive, uma delas promovida pelo Churchill. Quem me conhece sabe que eu não gosto do Churchill. E então, lógico, teve os seus momentos de abuso e tudo, mas daí comparar nazismo com colonialismo é uma coisa completamente sem sentido, né? Esse com hipótese, né? Mas o que o marxismo, né, o comunismo, ele é mais versátil, ele consegue se amoldar melhor aos povos. Você vê aqui no Brasil, o comunismo que desenvolvido aqui é diferente de China, de União Soviética. Porque até onde eu sei, do pouco que eu sei de comunismo, é que ele trabalha com condições materiais, né? Com a realidade das pessoas. A realidade de um brasileiro não é a realidade de um chinês em 1949, que não é a realidade de um cubano na época da Revolução lá, que não é a realidade de um norte-coreano, de um vietnamita, de um laosiano. Então essa é a diferença, tem que se adaptar, porque não é a mesma coisa. Não é igual ao colonialismo que é igual no mundo inteiro. E o da China ficou diferente da União Soviética. De novo, ele insiste nessa balela que o colonialismo foi igual. Não foi igual, né? Isso demonstra uma ignorância histórica completa. Agora nós temos aí uma contradição, que o marxismo é cheio de contradição, né? E os comunistas idem. Então, de um lado, eles defendem o igualitarismo, né? Igualitarismo socioeconômico, né? Então, querem impor um modelo mundial, lembrando que o Marx defendia uma revolução mundial e não o nacional-socialismo, né?
Então, eu defendia então, o igualitarismo mundial no âmbito socioeconômico. Aí, de outro lado, os marxistas dizem que tem que ser respeitada determinadas características locais. Olha, isso é ridículo. Ou você tem igualitarismo mundial, ou você respeita as características locais. Então, essa é uma contradição patente aí do marxismo. E emendando, você vê como eles trabalham, né? São totalmente com uma visão completamente distorcida do mundo, da realidade, desconhecimento do próprio marxismo. Então, de um lado, eles ainda nessa questão do colonialismo, eles atacam os europeus por ter imposto a povos africanos, a povos aqui da América, imposto uma visão de mundo europeia para povos que não tinham essa visão de mundo. Ora, o que o marxismo defende é justamente a imposição de uma doutrina europeia. O Marx e Engels eram europeus, obviamente, para o resto do mundo. Então, de um lado, eles defendem a autodenominação dos povos, né? Isso é muito marxista ficar falando essa coisa. Aí, de outro lado, eles defendem uma revolução mundial igualitária para todo mundo. Ou se respeita as particularidades locais e não tem um igualitarismo mundial, ou tem o igualitarismo mundial e não se respeita as características locais. Então, essa visão que eles colocam de europeu impondo sua visão de mundo para povos africanos, etc., que eles criticam, na verdade é uma crítica ridícula e é uma crítica contraditória, porque na realidade eles querem exatamente isso, a imposição de uma visão de mundo europeia de Marx e Engels para todos os povos do mundo. Então, o da Albânia ficou diferente da União Soviética, da Iugoslávia ficou diferente da União Soviética. Então, ele é mais moldável, ele consegue se adaptar mais. Porque tem que ser assim, né? Ele teve vários pensadores que trabalharam em cima do marxismo e do socialismo, o nazismo não. Ô, louco, mano. O que teve de gente desenvolvendo coisa em cima de nazismo, o próprio Mussolini, né? O fascismo, de modo geral. Era um monobloco, fechado, sem variação. Não, acho que ele não entendeu bem aí, né? O Durante, né? Durante que ele chama? Agora esqueci o nome dele. Então, o nazismo daquele período que nós estamos falando, né? Que durou durou a vida do Hitler, né? Até quando ele morreu, né? Não estou falando dos neonazistas, nem lá está falando de neonazistas. E depois, fascismo e nazismo não se confunde. Quem diz que é a mesma coisa não passa de um ignorante, né? É assim, acabou, vamos por tudo ou nada. O Hitler disse na guerra, vamos por tudo ou nada. Ou a gente ganha tudo, ou a gente perde tudo. Que não tem relação com essa outra conversa aí, né? O fato de tu dizer que não tinha pensadores pensando sobre o nazismo, que na verdade tinha, né? Tinha muita gente escrevendo e produzindo, porque o nazismo, muita gente acha que foi só ali de 1939 até 45, mas já estava rolando já há mais de 10 anos antes da guerra começar. Essa relação não tem uma coisa com o Hitler chegar e falar, a gente vai vencer aqui ou vencer. Não tem a mesma coisa, né? Eu estava complementando, né? Estava acrescentando uma coisa, né? Difícil de entender, né? Então não era assim uma coisa com jogo de cintura, ó, vamos negociar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não. Porra, como não? Os caras fizeram acordo com a União Soviética, fizeram acordo com a Inglaterra, fizeram acordo com a França. Como que não negociaram, cara? Tava me referindo em relação à doutrina, não em relação à política externa, né? A própria tomada da parte da República Tcheca antes deles invadir a Polônia foi negociada. O comunismo, ele é moldável, então por isso que ele sobrevive. Agora não estamos vendo que tem aliança entre o comunismo e a ecologia, o ecossocialismo. Por quê? Porque ele se molda. Marx... É porque se entende que ou a gente preserva esse ambiente aqui ou a gente vai pro saco, né? Porque tem toda essa história de que a gente tem que salvar o planeta. Não, a gente tem que salvar a gente, porque o planeta já estava aqui há bilhões de anos antes da gente e vai continuar aqui bilhões de anos depois da gente. Então a gente tem que manter esse planeta habitável pra gente, porque senão quem vai morrer é a gente e vai ficar sobrar as baratas aí. Os comunistas defendendo oprimidos aqui da sociedade moderna, as pautas identitárias, etc. Isso aí não era uma coisa que era do século XIX, nem a ecologia era do século XIX. Marx nunca defendeu isso. Porque o Marx escreveu esses negócios dele, sei lá quantos anos atrás, né, cara? Era outra realidade, início da Revolução Industrial. E daí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver, sim. O cara parece que não entende, né, muito bem as coisas, né? Tem a ver que esse sequestro da pauta ecológica pelos marxistas comunistas é uma coisa nonsense. Eles querem forçar que o marxismo seria defensor da ecologia, então não tem nada a ver. Então é nisso que eu estava criticando, né?
é moldável, ele é adaptável. Então, acho que esse é o grande mal do comunismo, essa facilidade com que você se adapta. Se o não mal. se adaptar, você tinha acabado. Ou seja, ele consegue se maquiar ali, Não. Ele consegue se O disfarçar. Lenin percebeu isso. Não. O Lenin ele deu o golpe em 1917, né? Teve 2 golpes em 17, né? Um golpe em março, no calendário, e outro em novembro. É outubro vermelho por causa do calendário, né? Então... É outubro vermelho por causa do calendário. Tem que explicar, né, cara, que eles usavam outro calendário diferente do calendário gregoriano. Houve o golpe em outubro vermelho, pelo calendário. Que calendário? Em 1917 ele implementou o comunismo. Implementou o comunismo. Isso nunca existiu em lugar nenhum, né? Não existiu comunismo em lugar nenhum. Porque o comunismo parte do princípio que não tem mais Estado. Que é a situação da China hoje, né? Que a China é comunista, a China não é comunista. Não, não é. E quem me disse isso, inclusive, foram membros do Partido Comunista que trabalham comigo. A China é um país socialista que está movendo aí para um socialismo de estágio avançado, que eu nunca lembro o termo que eles usam em inglês, mas é alguma coisa nesse sentido, que é o que eles pretendem chegar em 2049. O comunismo mesmo é o sonho, assim, é o alvo deles para muito no futuro. Não é uma parada palpável. Aqui, deixa eu explicar. É lógico que eu sei a diferença entre socialismo e comunista. Tem um vídeo meu gravado no YouTube. Aliás, eu reforço muito a diferença, inclusive no meu curso de marxismo, entre socialismo e comunismo. Faço claramente essa diferença. É uma outra etapa sem Estado, eu tenho ciência disso daí, só que pela força do hábito e pela linguagem do dia a dia, muita gente diz, coloca socialismo como comunismo próprio. Socialismo chinês, como é que chama o Partido da China? Chama Partido Socialista Chinês ou Partido Comunista Chinês? Chama Partido Comunista Chinês. E implementou o que lá na China? O socialismo. Então, o primeiro ponto. Estou ciente dessa diferença, uso os dois por força do hábito, muita gente usa isso por força do hábito. Segundo o próprio Marx, o comunismo é a última etapa do socialismo, mas eles são eventos conjugados, ou seja, o socialismo levaria forçosamente ao comunismo, e os próprios Lenin, China, etc., davam o nome de Partido Comunista em locais que se implementou o socialismo. Então, essa hora, usando o termo como sinônimo e usando o termo como etapas diferentes, os próprios socialistas e comunistas também fazem isso, senão eles tinham que dar o nome Partido Socialista da China, né? Então é por força do hábito. Aí veio a Guerra Civil, só que ele percebeu que o comunismo fracassou. Ele teve que fazer a NEP, nova política econômica. Isso o marxista não pode comentar, né? Ô, louco, como não? João Carvalho já falou disso. E chamou o capital, e abriu para as pessoas abrirem empresa, tudo, liberou como o hoje é a comércio. Rússia. Nossa, cara, na cabeça desses caras, o comunismo vai funcionar à base de escambo? E sem dinheiro, e as pessoas sem posse, e sem empresa. Quem disse que no comunismo não pode ter empresa, cara? Quem disse que no comunismo as pessoas não podem receber salário? E esse cara que diz que dá surra em comunista há 20 anos. Hoje é Rússia, comércio. Não, é impressionante a ignorância dele. Ele não leu Marx, gente. Ele não leu Marx. O Marx defendia uma nova sociedade, inclusive sem dinheiro. Chegou-se a abolir o dinheiro na União Soviética. Olha que ignorância histórica. O Marx defendia, era contra a propriedade privada para os meios de produção. Todos os meios de produção teriam que estar na mão do Estado, na fase socialista. Depois, na fase comunista, surgiu uma nova sociedade sem Estado, com novas relações de trabalho, e não ia ter mais salário na acepção moderna. Esse fulano aí não leu Marx, né? Empresários americanos foram investir na União Soviética a partir de 21, 22. Não sei dessa fita aí. Eu Tem tenho uma biografia interessante. Eu tenho um parceiro que mora na Rússia e ele fala pra mim, negão, aqui eu não vejo esse comunismo que nego pinta no Brasil, não. Porque ninguém pinta que a Rússia é comunista, né, cara? Isso já acabou faz 30 anos, mano. Pô, 30, 20, sei lá quanto aí. Faça as contas aí, que eu tô com preguiça agora. Mas a Rússia tá muito longe, cara. A Rússia tá mais pra fascista do que pra comunista. Não, lá acabou. Entendeu? Né? Tipo, Eu vou ter que concordar com ele. Concordo que a Rússia atualmente lembra mais um fascismo do que o socialismo da época soviética. E até que eu sou obrigado a concordar. tirando o Kremlin Não, e as estátuas, Não, ele fala, e o Putin que não sai nunca, ele falou... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, Né? você vê, o Lenin adaptou.
Ele falou: se eu quiser sobreviver aqui, isso aqui vou ter que chamar o mercado de novo. Porque do jeito que tá, não funciona. Pelo amor de Deus, gente, existia mercado antes do capitalismo. Nossa senhora, mano. E assim, o Mao Tse Tung teve que É o quê? Esse fulano parece que não entende as coisas, né? O marxismo, o Marx queria a abolição do mercado, né, com o mercado capitalista. E o Lenin viu que o comunismo de guerra fracassou, ele teve que estimular a propriedade às relações capitalistas. É isso que é a NEP, né? Nossa, teve que liberar mercados. A China era cheia de mercado privado. Ou seja, comunismo na sua essência. Não. A China era cheia de mercado privado. Não, cara, da onde isso? Quando isso? Acho que ele também não estudou a história da China, né? Isso é certo. O Mao Tse Tung logo implementou o socialismo, pronto, para o cara não ficar me amolando, implementou o socialismo a partir de 49, levou milhões à fome por causa de um sistema criminoso, mas ele permitiu determinados mercados locais, né? Para justamente fazer respirar a economia. Isso está na história, só basta ler, né? Quando? Porque quando o Mao Zedong morre em 76, ele morre ali no meio da Revolução Cultural, que eles estavam literalmente perseguindo, criminalizando, expurgando e matando gente que eram contra-revolucionários, que tinham essas ideias como capitalistas, de burguesia, etc. Então, volto a dizer, eram pequenos mercados, não eram grandes aglomerados industriais, capitalistas, etc. São pequenos mercados. eu não sei em que momento da história da China, do Mao Zedong, que ele abriu várias áreas de capital dentro da China, não. Quem fez isso foi o Deng Xiaoping depois, né, com as zonas econômicas especiais, inclusive aqui Shenzhen, né, uma das mais famosas, que é aqui perto de casa. Dá umas 2 horas de carro. Mas o Mao Zedong nunca fez nada disso não, cara. Ciência ali... Não, o comunismo raiz ali, ele não existe. Nunca existiu. Aquele que Não o dá pra Marx existe. previu Nunca é existiu. inexequível. Lenin percebeu isso. Mas isso mostra Não é uma... que ninguém quis perceber isso, cara, porque é um processo, né? Você não tem simplesmente como chegar e falar, olha, não tem mais Estado, cada um que se vire no seu bairro. Não tem mais, não tem como fazer isso. Maturidade, vamos pôr assim, né? Porque, cara, se eu escrevi algo que realmente não existe, é impossível de acontecer. Vamos adaptar? Ninguém diz que é impossível. De novo, é um processo. Pra ver se fica Isso, mais é o jogo digesto. esperto. Era melhor que ele fosse aquele sistema rígido, que a gente já tinha ficado livre dele. O fato dele ter se adaptado é uma coisa ruim para quem é anticomunista. Sim, mas assim, será que talvez em algum ponto a questão de se adaptar, entender onde tem as travas e se adaptando em algum momento... E aí me contaram que esse cara nem professor de história é, que aí é tranquilo, né? Porque eu também não sou. E aí veio uma galera me perguntar a respeito do React, que é aquele canal, que eu fiz um React desse senhor aí e de um outro rapaz lá no Monarch Talks. Aí esse outro rapaz, que eu não me recordo o nome, ele fez um React do meu React. E aí tem 1 hora e pouco, aí veio uma galera lá dele, porque você vai fingir que não teve React, você não vai reagir ao React, porque ele jantou você. Mano, eu tenho mais o que fazer da minha vida, o React do cara tem 1 hora e meia. Eu vou lá ficar perdendo tempo com gente que fala que liberdade de expressão é que fez os países europeus e os Estados Unidos se desenvolverem melhor. Mano, eu não vou perder meu tempo, né, mano? Deixa esse cara ser feliz lá, eu só tenho a agradecer pelo engajamento. Que a galera veio me xingar nos meus comentários, comentar no vídeo sempre ajuda o engajamento pro YouTube. Bom, não faço a menor ideia do que ele se refere, então não vou comentar. Não chega no ideal? Não dá, né? Porque os homens são A diferentes. China não conta como ideal? Não. A China não é um exemplo do comunismo que deu certo? Não, porque a China nem comunista é. Para os comunistas, a China não é comunista. Não é, exatamente. E Para os chineses também não. os anticomunistas, a China é comunista. A China, para os anticomunistas, só é comunista quando é alguma coisa negativa. Quando é positivo, é sempre capitalista. Aí você chega e fala assim, pô, beleza, a China é capitalista, vamos copiar o que eles fizeram lá. Não, porque isso é comunismo. Ou seja, é 0 a 0, né? No pouco que eu entendo, para mim, a Moeda China é o 0 a 0. comunismo que deu Não certo. é, cara, não é. Não, aí então a China está com um precedente perigosíssimo. Lá vem. Porque o pensamento liberal, americano, da inglesa, associava, tinha um mito, né, que agora foi derrubado com a China, dizendo que o mercado, né, a liberdade de mercado, a iniciativa, era associada à liberdade política, liberdade de expressão. Meu amigo. De novo, cara, esse argumento furado, cara. A Inglaterra chamava Império Britânico. Até hoje chama Reino Unido. E aí tu vem me dizer que existe liberdade política num país que é governado por reis há mais de 1000 anos? Porque o rei Charles não tem tanto poder. Beleza, Câmara de Lordes é o quê, então? Eles são eleitos? Não são, né? O primeiro-ministro da Inglaterra é eleito por 0,2% da população. E é isso aí. Que liberdade política que eles têm? Esse cara, o que ele tá falando, gente? O rei da Inglaterra hoje não manda mais nada. Tá tudo na mão de um parlamento, como todo parlamento do mundo, cheio de gente demagógica, tudo, coisa assim horrorosa, cheio de demagogo. O que esse homem tá falando?
quanta gente a gente viu ser presa porque estava rolando ali a coroação do Charles. E depois, eu estava me referindo a uma teoria, né? Isso é acho que não lê muita coisa, né? Então, por isso que ele tem um raciocínio meio confuso. Se você vê aí, eu também não concordo com essa visão, justamente que eu estava criticando, de que supostamente as liberdades de expressão, tipo que é coisa americana, né? Andaria junto, de mãos dadas, a liberdade econômica. E a China rompeu essa visão que é típica do mundo anglo-saxão, dizendo que então a China provou que se pode crescer economicamente mesmo tolhendo as liberdades civis. Foi isso que eu deixei bem claro, né? Agora, eu não sei se ele leu, porque tem autores clássicos que defendem exatamente isso, né? Só que se o cara não lê, a culpa não é minha, né? O cara não tem estudo, a culpa não é minha. Existe um monte de gente protestando contra a monarquia e tal, e a galera foi presa. Grande liberdade, certo? Nos Estados Unidos, cara, país que prendeu 286 jornalistas nos últimos 10 anos. Tá lá o Assange preso até hoje porque ele liberou aquele vídeo mostrando os estadunidenses matando gente, acho que no Afeganistão, no Iraque, né? Matando civis. Que liberdade é essa? É isso que eu estou falando. Estou falando que era a exposição teórica desses autores e também o conceito relativo de liberdade de expressão. Muito mais liberdade nos Estados Unidos que na China. Comparando um outro, se vê que nos Estados Unidos tem mais liberdade que a China. É um conceito, então, comparativo, mais ou menos como o Brasil, né? O Brasil está perdendo a liberdade de expressão, está se aproximando mais da China e se distanciando de uma visão americana, né? Esses países são ricos porque são um bando de colonizador safado. Estão roubando do sul global, da Ásia, de todo mundo que eles podem até hoje, enquanto der. É por isso que eles são ricos, não porque eles têm mais liberdade, porque a liberdade é só fake. Eles viam isso como valores indissociáveis. Se você separasse um do outro, a sociedade levaria ao colapso econômico. Uhum. Né? A China é o primeiro país na história, da história recente, claro, que tem um comando central que tolhe liberdades individuais em um sistema duro politicamente, totalitário. E aí você pergunta para esses caras aí, que liberdades individuais? Eles nunca vê em podcast esses caras falando exemplos. Ah, porque na China não pode votar. Beleza, na Inglaterra também não faz diferença, eles não elegem o primeiro-ministro. Nos Estados Unidos são só 2 partidos que é basicamente o mesmo. E tem um monte de processo nos Estados Unidos para evitar que principalmente minorias como negros, latinos votem. Assim, eles nunca conseguem passar desse raso de a China não tem liberdade individuais. Ué, não tem mesmo. Na China você não pode falar o que você quer. Vários jornalistas são presos, há controle rígido na internet, redes sociais, etc. Eu estou falando uma coisa que é tão ridícula que eu não vou nem se dar o trabalho de provar. Falar que a China tem liberdade igual aos Estados Unidos. Olha, acho que um omeprazol foi pouco. A próxima vez eu vou ter que tomar 2. Que está crescendo economicamente. Ele rompeu aquele dogma liberal. Isso aí pode ser modelo para outros locais. Por quê? Qual o ponto fraco do comunismo, historicamente? Era não dar a liberdade das pessoas enriquecerem. Né? Porque para enriquecer, você tem que sugar de outros, né? E a China produz bilionários até umas bilionários. Isso é um problema. Então, isso é um problema. Que muita gente espera que o Xi Jinping vá resolver, que não vai, né? Porque o Xi Jinping já tem 70 e alguma coisa. Mas se o país continuar na linha dele, isso vai ser resolvido nos próximos anos. Um precedente perigosíssimo. De novo, mais uma adaptação. É uma adaptação perigosa. Porque aí você fala, vamos exportar o modelo chinês para o Brasil. Porque tem a possibilidade de ter porque aqui a gente deixa as pessoas crescerem economicamente, deixa, o cara pode ser rico, bilionário, só que não vai ter liberdade de expressão. Tá vendo? Que liberdade de expressão, cara? Me diz, porque como eu já falei várias vezes, liberdade de expressão de xingar um presidente? O que vocês preferem? Educação, casa, comida? Ou poder xingar o presidente na internet? Pô, cara, pelo amor de Deus, que liberdade é essa? Que você não tem comida, mas pode xingar no Facebook. É muito vazio esse conceito deles. Aí vamos lá, né, gente? É isso aí. Obrigado. Ai, é tão chato essas reacts, gente. Nossa, é uma chatice fazer react de comunista. Bom, mas nós estamos aí na briga, né? Como diria o Vicente Matheus antigo. Não sei porque que eu lembrei disso, tinha o presidente do Corinthians, ele dizia que quem está na chuva é para se queimar, né? Estamos na chuva é para se molhar, né? Então, essa é a vida, vamos lá, vamos enfrentar fazer esses reacts, né? Mas o que chama atenção dele, em última instância, é negar que, pelo menos negar que na China tenha liberdades individuais
como tem nos Estados Unidos e em outros países. Né? Isso é uma coisa completamente delirante, né? E depois comparar as restrições que tem nos Estados Unidos com a da China, né? Nossa, é coisa completamente tão errada, né? Tão contra os fatos, né? A gente vê toda hora jornalista preso na China, liberdades cerceadas e tal, né? Ai, é duro, não? É muito duro isso. Bom, vamos ficando por aqui. Convido a todos que, se não são inscritos no nosso canal e gostam do nosso conteúdo, se inscrever nele, nos siga nas redes sociais e também, aí semana que vem, teremos aí a semana sobre o fascismo. Por tabela também vamos comentar muita coisa sobre o marxismo, né? Faremos aí 3 lives no dia 7, 8 e 9 de agosto sobre esse tema. Então se inscreva lá nas próximas lives, né? Nos acompanhe. Quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Agradeço aí a todos que são inscritos e também membros aí no canal. Isso aí nos dá ajuda e nos estimula a fazer mais vídeos e aguentar os comunistas, né? E é duro. Então ficamos por aqui. Obrigado.